Você se sente com dificuldade em se concentrar, não consegue fazer nada que exija mais de 15 minutos, está sempre distraído e ainda por cima se sente muito cansado? Precisa ler mais do que 15 minutos ou se concentrar por um tempo mais longo no trabalho e tem uma dificuldade tremenda? Pois eu sei o que pode estar acontecendo. Tu habituou o teu cérebro a resultados mais imediatos. E aí o que acontece? Tu não consegue se concentrar, não consegue ter foco, a tua ansiedade pode estar elevada e o teu cansaço elevou igualmente. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Há uma forma natural de tu reconquistar o teu foco, a tua concentração, aliviar a tua ansiedade e sim deixar de se sentir tão cansado e nada produtivo. Então é isso que eu quero te falar neste vídeo, é o jejum de dopamina. Eu vou te explicar o que é, como tu vai fazer e por que ele pode te ajudar enormemente. Olha só, dopamina talvez tu já tenha escutado muito por aí, porque ela está muito em alta e ela está sendo muito culpada por algumas coisas que acontecem atualmente na nossa vida, mas ela tem o seu papel, ela tem a sua importância. Só que sim, ela é responsável quimicamente no nosso cérebro por nos dar um prazer imediato, por uma recompensa e uma sensação de bem-estar. E nós, como seres humanos, nós perseguimos essa sensação de bem-estar, todos nós, é algo assim da nossa natureza. A gente sempre vai buscar o conforto, a gente vai buscar o que é bom, a gente vai buscar ficar dentro da nossa bolha e recompensas baratas e fáceis, a gente se atira com o maior prazer. Essa é a nossa tendência. Sim. E o que acontece? O nosso mundo hoje, ele está ofertando mais essas recompensas baratas. Vou te dar um exemplo. Alimentos muito industrializados com um sabor muito realçado, doces, salgadinhos. Isso é uma recompensa barata e imediata. Tu abre um pacote, tu come aquilo ali, tu tem uma explosão de dopamina e tu te sente bem. Como é que tu não vai buscar esse tipo de alimento? Ele foi feito para dar essa sensação em ti. E ele faz isso com muita eficácia. Então a gente acaba se direcionando a essas recompensas muito rápidas. E o nosso cérebro acaba que se habitua. Só que não é só isso, não é só o doce, o salgadinho que traz isso. Outra coisa que nos traz essa sensação de estar preso à dopamina barata, o consumo de vídeos rápidos em redes sociais. O que acontece quando a gente fica ali olhando um vídeo, olha outro e olha outro? Aquilo ali, a gente tem uma sensação de recompensa, de prazer, que a gente pode até não interpretar como tal, porque tu não percebe na hora, mas aquilo te reconforta e tu fica naquilo ali. E o que acontece no momento que a gente vai se habituando, nós e o nosso cérebro aqui, a gente vai se acostumando a coisas que dão prazer rápido, imediato e que não necessitam esforço quase nenhum, a gente acaba se direcionando cada vez mais a isso e, o que é pior, algo que necessita mais concentração, foco ou um comprometimento maior, uma disciplina maior, algo que envolve mais tempo, como um exercício, os benefícios do exercício, de praticar atividade física, que é algo que tu precisa fazer com frequência, que te demanda tempo e que o resultado não é imediato, isso torna cada vez mais difícil a nós. Então é como se o nosso cérebro ficasse anestesiado com coisas baratas, com um vício barato. E o que acontece? A gente tem uma tremenda dificuldade na concentração de algo mais difícil. Eu sei de muita gente que não consegue ler um texto que demoraria 20 minutos. Ler um livro por 15 minutos. Não consegue. Por quê? Porque acaba pegando o celular, olha uma notificação, olha o que está acontecendo, ou olha uma novidade, olha um anúncio, e aí quando vê a pessoa perdeu 40 minutos naquilo que é vazio,
que não acrescentou nada na tua vida, mas roubou a tua energia e, o pior de tudo, te habituou a algo muito rápido, muito fácil. E aí, quando tu precisa te concentrar no trabalho, no estudo, sei lá, em qualquer coisa que tu faça, tu não consegue. Simplesmente teu cérebro ficou assim, mal acomodado, vamos dizer assim. Ele, na verdade, ele ficou anestesiado e o limiar de satisfação e de prazer agora é diferente. Tu mudou ele, tu acostumou ele com dopamina o tempo todo, uma dopamina rápida, mas às custas de algo imediato e que não te exige muito esforço. E é por isso que tem muitas pessoas que não conseguem se concentrar, se sentem cansadas e o foco simplesmente não existe mais. Só que, calma, calma, há o que fazer. E é isso que eu quero falar, que é o jejum de dopamina. E por que tu precisa fazer esse jejum de dopamina? Olha, se tu te sente ansioso, se quando tu vai fazer um trabalho que tu precisa mais concentração, estudo, qualquer coisa, tu nota que tu não consegue te concentrar por muito tempo. Tu pega o celular e já olha alguma outra coisa. Tu interrompe e já vai fazer outra coisa. Muda aquilo, daí só um pouquinho, eu estava fazendo isso, agora já estou fazendo mais 2, 3 coisas. Isso mostra que tu não consegue te concentrar. Tu não consegue fazer aquilo que tu te propõe. Simplesmente o teu cérebro te rouba daquilo que tu quer, daquilo que tu te propôs a fazer. Então, tu, aos meus olhos, está tendo um problema de concentração e foco. Talvez tu não perceba, mas eu percebi isso comigo. Às vezes eu tô lendo e aí eu lembro de 1000 coisas e aí eu interrompo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí quando eu penso, só um pouquinho. O que eu queria fazer agora era isto, era ler ou era programar um roteiro de vídeo, e aí eu fui consultar o extrato, eu respondi uma mensagem, eu já olhei os e-mails, e eu já falei, encomendei um não sei o que do mercadinho, fiz 5 coisas. Bom, aí eu começo a ver só um pouco. Para lá, volta atrás, isso aqui não funciona, eu sei que não funciona. Então eu fui atrás também de buscar como melhorar a minha concentração, meu foco, o meu tempo de rendimento aqui estudando, lendo, inclusive preparando os vídeos e conteúdos aqui para vocês. E eu melhorei muito, eu consegui ver que sim, a gente precisa um reset mental. É necessário porque os moldes que a gente vive hoje, o que a gente faz hoje, esses hábitos novos que a internet nos trouxe, que é uma bênção e é sim uma maldição, a gente tem que limitar a maldição. E não é sobre se privar de coisas boas, é sobre tu ter o controle de que coisas boas tu quer para tua vida, que tipo de coisas boas. Porque hoje em dia tu ter concentração, tu conseguir fazer um trabalho focado é uma coisa assim rara e valiosa. Então tu não pode abandonar essa habilidade que nós temos e que nós podemos desenvolver e inclusive se tornar melhor por algo barato, fácil, como um vício. É como um vício, sim. Imagina aquela pessoa que usa cocaína. O que acontece? Uma das coisas que acontece com ela, quando ela usa cocaína, o cérebro dela entra em êxtase, numa explosão dopaminérgica e outros neurotransmissores também, tá? Que ela tem uma intensidade de prazer e de bem-estar tão elevada, mas tão elevada, que quando ela não usa, ela tem uma queda muito acentuada, porque na verdade ela elevou o padrão dela de bem-estar, e aí as coisas simples da vida, simplesmente não tem mais graça, não tem mais valor, não tem mais sentido, não dão mais prazer, não satisfazem mais. E isso é um dos links com doenças psiquiátricas que acabam que essas pessoas têm mais possibilidade de desenvolver, tipo depressão e ansiedade. Ela elevou demais o patamar dela através do uso de drogas
E aí as coisas básicas da vida simplesmente são péssimas, não tem graça a essa pessoa. E essa pessoa precisa justamente também fazer um reset, que é o quê? Tu mudar o teu limiar. É como se fosse o uso do álcool. Uma pessoa que nunca bebeu álcool vai lá e toma uma cerveja, que tem um teor alcoólico baixo, considerado baixo. Uma cerveja. A pessoa já fica talvez fora do ar, depende, aquilo para a maioria das pessoas que nunca beberam, vai ser até que bastante. A pessoa ela vai estar alterada em razão do álcool. Ok. Agora tu pega uma pessoa que bebe seguido, que está acostumada a beber, tu dá uma cerveja para ela, aquilo ali é nada. A pessoa não muda nada, ela se sente melhor, mas ela não sente que está alterada, que está com problema, aquilo ali não é nada, porque a tolerância dela modificou. Ela tolera melhor uma quantidade que numa pessoa que nunca foi exposta, quase que sai do ar. Então, é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente se habitua a uma dopamina barata, a gente tem dificuldade em aceitar desafios maiores quando a gente precisa de uma concentração, de uma dedicação, de um comprometimento e disciplina para ter a dopamina numa outra situação. Então, o exercício é exemplo disso. Para tu ter o benefício, a recompensa do exercício que tu precisa fazer todos os dias, que tu precisa dispor um tempo, se dedicar, fazer quando não tá afim, quando tá com preguiça, tu acaba perdendo essa capacidade porque tu tem recompensas muito mais fáceis do outro lado. No trabalho, nos estudos é a mesma coisa. Tu tem que estudar o dia inteiro, tu tem que te dedicar a uma planilha, analisar uns dados ou achar uma solução criativa para o teu negócio, e aí tu não consegue te concentrar. Tu acaba, vou responder um e-mail, vou responder uma mensagem, vou fazer isso, pagamento e tal. Só que o trabalho importante que muitas vezes só tu consegue fazer, porque só tu tem um conhecimento, ou só tu que te importa com o negócio, ou ele só tem valor a ti, a prova que tu precisa fazer, só importa a ti o resultado, só interfere na tua vida, então é algo que é só teu. Então tu precisa, isso é necessário resgatar essa capacidade mental de concentração e foco. Bom, então vamos direto às dicas práticas. Como fazer? Mas antes dela, rapidamente, quero pedir para tu deixar o teu like e se inscrever no canal, porque nesse canal eu falo sobre conteúdos de autoconfiança. Então, tudo que eu acredito que vai melhorar a tua confiança, a tua autoconfiança, eu vou trazer aqui para vocês. Bom, como fazer esse jejum de dopamina? Primeiro ponto, identificar quais são teus vícios baratos. Olha, pode ser ficar nas redes sociais, tem gente que fica horas vendo videozinho, passando e vendo. Então, identifica, isso é um problema para ti? Quanto tempo do teu dia tu fica envolvido com isso e que não te traz nenhum benefício? Uma coisa, tu pode estar usando isso para o teu trabalho, tá pesquisando, vendo o que os concorrentes estão fazendo, isso faz parte do teu trabalho, isso é importante, ou tu de fato tá perdendo tempo ali e aquilo tá roubando tua energia. Outro exemplo, doces, comidas que a pessoa come, o que tu come, que muitas vezes tu tá na ansiedade, tu tá na gana, tu não precisaria comer, tu sabe que não precisaria, mas tu vai lá e tu come um doce, um lanchinho ou uma bebida alcoólica. Chega fim do dia, tu precisa beber. Ou tu acha que não precisa, mas vai lá e bebe. Vai lá e toma um drink, toma uma cervejinha. O que tu faz, que é algo que tu faz meio no automático e que tu sabe que no fundo tu não deveria fazer, mas que já está na tua rotina? É isso que tu precisa mapear. Então, primeiramente, tu precisa entender quais são os teus problemas. Tu é uma pessoa que faz compras pela internet compulsivamente? Tu estás lá olhando teus videozinhos e começa a entrar anúncio. E aí tu, achei legal isso aqui.
Ah, gostei disso aqui. Ah, bem que eu estava precisando. E aí quando tu vê, puxa, comprei um monte de coisas que, nem precisava agora, ou assim, tô sempre com o orçamento apertado. Isso faz com que eu não consiga guardar dinheiro. Então, o que é um problema para ti, tá? Primeiro ponto é esse tema de casa. Segundo ponto é manejar, ou melhor, reduzir enormemente a exposição a esses vícios baratos, a esses problemas que tu identificou. Bom, se o problema é que tu fica horas nas redes sociais, coloca um limite ou escolhe um horário do dia que, a partir das 6 horas eu posso olhar ali, porque daí eu já fiz meu trabalho, não vou olhar antes, não vou usar em horário útil de trabalho. Coloca um limitador ou, dependendo do grau do teu problema, tu deve te afastar completamente. Eu tenho uma conhecida que esses tempos me comentou que estava fazendo um detox de rede social. E aí eu falei: por que um detox? Eu deletei aplicativos do meu celular. Porque eu ficava olhando e vinha anúncio e eu gostava e comprando sem parar. É uma pessoa que até tem dinheiro, não é? O problema não é o gasto em si, mas é o hábito de ficar comprando coisas que não tem sentido, que ela nem queria. Então ela falou assim: eu tive que ser radical, porque eu não conseguia me controlar. Então eu tive que deletar aplicativos. Bom, cada um sabe o que é necessário para curar o seu problema. Às vezes a pessoa não sabe, mas se ela entende que precisa ser radical, é porque ela sabe que isso é um problema grande para ela. E é isso então que tu deve fazer: reduzir a exposição ao teu problema. Se tu fica comendo compulsivamente em casa, doces ou no trabalho, não compre o que tu não quer comer. Não compra, porque na hora que a gente faz as compras, a tendência é a gente estar mais racional. Por quê? Porque tu vai gastar, vai ter uma soma de dinheiro, então é mais fácil nesse momento tu deixar de comprar aquilo que é um problema para ti. Então não compra o doce, não compra a sobremesa, ou tu almoça num buffet que tá inclusa a sobremesa. Isso é bem comum, gente. A pessoa vai lá: agora já tô pagando, tá inclusa, aí eu não resisto, vou lá e come. Olha, eu sei que é difícil, mas muda o restaurante, muda. Leva comida de casa, evita o lugar, tem que reduzir a exposição, é como um vício químico. Não adianta, é assim mesmo, tu tem que reduzir a exposição daquilo que é um problema para ti. Tem que tornar aquilo difícil. Na hora que a pessoa quer comer um doce, não tem em casa, não tem no trabalho. Até poderia ir lá na esquina e comprar, porque ali vai ter, em qualquer lugar vai ter. Bom, mas tu botou uma dificuldade, tem que ir até lá, tem que sair de onde tu tá, tem que... E aí, isso vai fazer com que tu, algumas vezes, comece assim: eu não vou porque eu vou perder um tempão, eu nem devo ir, não tá a mão aqui. Quando vê, conseguiu, passou. Evitou, teve um dia que não fez aquilo que era um problema para ti. Bom, terceiro passo, o que tu pode fazer? Substituir. Sim, porque quando a gente tem um mau hábito, quando a gente tem algo que a gente faz, mas que não tá bom, que a gente não tá gostando, simplesmente parar totalmente é mais difícil. Então, o que a gente pode fazer? Trocar por um outro hábito, substituir. A pessoa toma muito café, quer parar o café, quer reduzir o café. Substitui por chá, é uma opção. Ou me lembrei de 2 amigas que fizeram isso, amigas diferentes, de grupos diferentes até. Elas não queriam ficar bebendo mais em encontros sociais, porque começaram a perceber que estavam bebendo sempre, daí no outro dia já era mais difícil de acordar, o dia já não rendia tanto. E aí, ao invés delas beber, no caso elas bebiam espumante, elas levavam aquelas kombuchas. Então, ela falou, as 2 me falaram isso, achei curioso, numa época muito próxima.
a sensação de eu estar bebendo alguma coisa, que era o que eu bebia, o espumante, é a mesma com a kombucha, é a mesma coisa. Então eu substituo, eu tenho o meu convívio social, não deixo de conviver com as minhas amigas, mas eu não tô bebendo, eu tô substituindo por outra coisa. Então eu achei genial essa ideia. Claro que tem gente que vai falar: "Ah, mas é mais difícil de encontrar, talvez mais caro até". É, pode ser, mas tu tá te dedicando a resolver um problema. Talvez tenha esses poréns mesmo, mas tu vai ter um benefício maior também, então é algo que tu te programa com mais antecedência. Ah, tu vai sair, encontrar aquelas pessoas e tu sabe que todo mundo vai beber. Bom, já te programa o que que tu vai tomar, se tu não quer mais beber, quando estiver com essas pessoas. Tem alguma saída? Tem alguma alternativa que tu consegue substituir? Se tem, já te programa. Ah, quando eu for, eu vou tomar, ao invés do gin tônica, eu vou tomar tônica. É uma saída. Ou, se não tem o que fazer, evite a exposição. Evite por um tempo, não é a vida toda, mas é por um tempo. A gente sabe que muitas vezes é necessário, porque às vezes tem grupos de amigo que ficam te reforçando comportamentos ruins, e é difícil. Como é que tu vai ficar dando explicação, convencendo a todos de que tu não quer, simplesmente não quer, tu tá tendo uma outra escolha, as pessoas estranham. Mesmo sendo teus amigos, elas não gostam de ver a pessoa mudando, tomando decisões diferentes daquele padrão do grupo. Então, muitas vezes é necessário dar um tempo naquele grupo até que tu consiga ter mais autonomia e firmeza para dizer: "Não, eu faço o que vocês querem, eu faço o que eu quero e deu, beleza, vamos seguir adiante, vamos mudar a conversa e tira o foco de cima de mim", né. Então, mas no início é bem difícil, então muitas vezes tem que evitar mesmo. Uma outra coisa que tu pode fazer, que é ter um calendário, ter um bloquinho, ou uma própria agenda, e ali tu vai anotar: "Hoje eu não fiz isso, hoje eu consegui fazer aquilo, hoje". Então tu vai anotando e tu vai olhando todos os dias que tu vai conseguindo recuperar a tua dopamina, se livrar daquele pequeno vício, aquele dia que deu certo, aquele dia que tu não fez. E claro que tu vai com o tempo olhando que teve alguns dias de falha, alguns dias tu não conseguiu, mas ok, porque não deu certo ontem, hoje é um novo dia. Hoje tu pode recomeçar. Então, isso é bem importante quando a gente pensa em novos hábitos, em disciplina, em algo que a gente tem um benefício maior lá na frente. Vão ter dias difíceis, vão ter dias que tu não conseguiu, que nada deu certo e que foram péssimos. Tudo bem, aceita eles, mas o mais importante é tu não, assim, abandonar tudo por completo. Porque a nossa tendência é: porque ontem já me perdi na dieta, hoje então já coloquei o pé na jaca". Não, não é porque ontem tu furou a dieta e que hoje agora tu já abandonou tudo. Não, sempre é uma oportunidade de recomeçar, sempre é o momento de tu realinhar e voltar para os teus planos. Os planos foram tu, foi tu mesmo que fez, é algo para ti, é algo que tu escolheu fazer. Por que não voltar imediatamente? Teve um erro, teve um problema, tá bom, a gente tem problema o tempo todo, mas se a gente ficar desistindo do que a gente quer, do que é importante para nós porque teve um problema, teve um tropeço, bom, aí tu vai arranjar mais problemas. Então volta, não faz mal que hoje não deu, que amanhã também não deu, mas depois de amanhã tu volta. A vida é assim, de altos e baixos. Aceita, ignora o que não deu certo, leva isso como aprendizado e vai adiante. Bom, e por último, o que que sela de vez assim e reseta a tua dopamina? É tu criar novos hábitos, hábitos bons, que isso aí vai, hábitos que são geralmente ligados a uma dopamina mais normal, uma dopamina mais equilibrada, vamos dizer assim. O exemplo clássico deles é o exercício físico.
Na hora que a gente está fazendo, isso independe do exercício, se é uma caminhada, se é um esporte, se é, sei lá, musculação, independente. No momento, a gente não tem uma sensação tanto de bem-estar, a gente está muitas vezes concentrado na execução, ou às vezes não está concentrado, não está fazendo nada. Mas o pós-exercício, esse sim te traz uma sensação maior, de bem-estar, de relaxamento e, especialmente quando a pessoa está habituada, ela tem a disciplina e tem um resultado melhor de longo prazo, que é ter mais disposição, dormir melhor, estar com a saúde melhor também, teus parâmetros metabólicos tendem a melhorar, porque o exercício diminui a resistência à insulina, melhora vários parâmetros cardiovasculares. Esses sim, todos vão te trazer uma vida que tu tem mais disposição, que tu é ativo. E isso é uma dopamina de baixo impacto, mas de um resultado de longo prazo e de realmente saúde muito maior. Assim como tu conseguir fazer trabalhos de foco, de concentração, que com o passar do tempo, tu consegue te concentrar com mais tempo, consegue ler, consegue estudar, fazer um trabalho focado por mais tempo. Por quê? Porque tu diminuiu a tua dopamina barata e agora tu consegue te concentrar além dos 15 minutos, passou a 20 minutos, passou a 1 hora. É quando tu vê, nossa, eu consigo render bem no trabalho, eu sei que eu consigo sentar e estudar esse tempo, faço um intervalo rápido, consigo voltar e assim eu consigo fazer meu dia render. Então, esse é o resultado que eu quero que tu alcance, que tu consiga ter a escolha do que vale a pena na tua vida, do que está te atrapalhando e tu precisa tomar uma atitude proativa. E se tu tem essa sensação de falta de foco, falta de concentração, mas a tua energia tá baixa, tu tá sempre cansado, é muito provável que tu estás precisando ter um novo reset da tua própria dopamina. Então faz isso por ti, faz porque isso é para te trazer benefícios maiores do que hoje tu pode estar imaginando, e sim, é algo muito positivo aí para tua saúde. E quero aproveitar se tu chegou até aqui, te pedir para deixar teu like e se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. E eu separei esse vídeo que é um resumo de um livro que muitas pessoas gostaram. Vai lá e confere, tem a ver com o tema de hoje. Até mais!